Vestígios de civilizações desaparecidas estão espalhados por ruínas ao redor do mundo. Pedras imponentes, cinzentas e silenciosas. O Coliseu, o Partenon. Olhamos para elas e pensamos estar tocando o passado. Mas não é isso. O que vemos é a maior ilusão da história. Uma fantasia criada pelo tempo e pelo esquecimento. Essas pedras escondem a resposta principal: como eram antes de se tornarem ruínas. Nossa imaginação pinta o mundo antigo em tons de sépia, digno, monocromático, silencioso. Isso é mentira, completa e absoluta. A verdade é que o mundo antigo era estrondosamente colorido, gritante, tão vibrante que para os olhos modernos pareceria até exagerado. Ruínas não são história, são esqueletos dos quais arrancaram a pele, os músculos e as cores. Vemos os ossos e tentamos adivinhar como era o ser vivo. Hoje, vamos arrancar o véu cinzento da história. Você vai ver como a grande pirâmide brilhava com um branco ofuscante sob o sol africano, coroada por um piramidião de ouro puro. Passo a passo, vamos restaurar a cor vermelho sangue dos templos maias, escondidos nas densas selvas verdes, e vamos explorar cidades enterradas vivas sob uma camada de cinzas. Vamos devolver a elas sons, aromas e cores. Esta reconstrução vai transformar tudo o que você sabia sobre a antiguidade. Ela mostrará ao mundo não como ele se tornou, mas como foi originalmente pensado. E vamos começar pelo monumento mais reconhecido do planeta. Sua verdadeira aparência não apenas surpreende, ela deslumbra. O túmulo do faraó Quéops, construído há 4.500 anos, nos recebe hoje com a cor do deserto. Degraus rústicos de arenito, desgastados pelo tempo, que parecem subir até o céu. Uma imagem familiar para todos. Mas isso é uma mentira. A verdadeira Grande Pirâmide não tinha nada a ver com essa colina de pedra sem vida. Originalmente, ela era algo que nossos olhos poderiam considerar extraterrestre. Suas faces eram perfeitamente lisas, revestidas por placas de calcário branco, polidas até um brilho espelhado. Sob o sol escaldante do Egito, ela não absorvia a luz, rebatia-a com força. Um brilho ofuscante, quase insuportável, visível a dezenas de quilômetros. E no topo, em vez da pedra bruta, havia um piramidião feito de ouro puro. Não era apenas um monumento, era um gigantesco refletor solar, um farol no coração do deserto. Este monumento de luz foi erguido com uma precisão impressionante. Os engenheiros de Quéops não tinham ferro à disposição. As pedras eram partidas com cunhas de madeira, cravadas nas fissuras. Ao serem molhadas, a madeira inchava, fazendo a pedra se partir de forma uniforme. Os blocos eram transportados pelo Nilo em barcaças e depois puxados para cima por enormes rampas. Durante milênios, essa maravilha permaneceu intacta, mas sua grandiosidade se tornou sua maldição. O calcário branco brilhante e o ouro do topo eram materiais de construção valiosos demais para serem deixados em paz. Geração após geração, governantes e construtores vinham à pirâmide como se fosse uma pedreira. Retiravam o revestimento branco deslumbrante, laje por laje, para erguer palácios e mesquitas no Cairo. Não destruíram tudo de uma vez, desmontaram aos poucos, durante séculos. O que vemos hoje não é uma ruína, é um esqueleto completamente despojado. Do Egito à Grécia, até o topo da Acrópole de Atenas. Lá está o Partenon, símbolo da civilização ocidental, mas ele é apenas uma sombra do que foi. Sua primeira e mais grave perda foi invisível. No interior do templo, na penumbra, ficava seu coração, uma estátua de 12 metros da deusa Atena. O corpo era feito de marfim, e a roupa, o escudo e o capacete de ouro puro. Não era apenas uma estátua, mas a personificação do poder e da riqueza de Atenas. No século V d.C., a estátua desapareceu, sumiu na história. Junto com ela, o templo perdeu sua alma e se tornou apenas um prédio. Mas a humilhação estava apenas começando. No século VI, os bizantinos transformaram o Partenon em uma igreja cristã, raspando os afrescos pagãos e reformulando o espaço interno. O grande templo de Atena virou a casa de um deus estranho. Séculos se passaram. Em 1458, Atenas caiu diante do Império Otomano. Os conquistadores olharam para a igreja cristã
e a transformaram em uma mesquita, acrescentando um minarete. Mais uma vez, uma modificação. Mais uma vez, a destruição do passado. Mas o pior ainda estava por vir. Durante o cerco veneziano à cidade, a guarnição otomana cometeu um erro fatal. Decidiu que as grossas paredes de pedra do antigo templo seriam o local ideal para armazenar pólvora. Uma bala veneziana, um disparo acidental, atingiu o alvo. A explosão foi monstruosa. Arrancou o coração do edifício, derrubou o teto e estilhaçou as colunas. Milênios de história, uma obra-prima da arquitetura, destruídos por uma negligência militar absurda. O golpe final veio com o conde britânico Thomas Bruce, já no século XIX. Ele simplesmente levou para Londres as esculturas e relevos que sobreviveram, fragmentando aquilo que a explosão não conseguiu destruir. Mas se parece que o mundo antigo era só branco e dourado, vale a pena olhar para as florestas da América Central. Ali, no meio de um mar verde, erguem-se as imponentes estruturas cinzentas de pedra de Tikal. Um dos seus templos, conhecido como Templo II, foi construído como um mausoléu para a esposa de um poderoso rei, que governou entre os anos 682 e 734. Hoje, sua altura é de 38 metros, mas originalmente era maior, 42 metros. E ele não era cinza, nada disso. Arqueólogos encontraram vestígios de pigmento, e a reconstrução impressiona. O templo era pintado de um vermelho vibrante, quase sangrento. Não era um monumento discreto, que se confundia com a natureza. Era um símbolo agressivo, gritante de poder e ritual, visível a quilômetros de distância. Suas paredes eram cobertas por entalhes complexos, cenas míticas, retratos dos governantes. Hoje, restam apenas sombras quase imperceptíveis, desgastadas pelas chuvas tropicais e pelos séculos de esquecimento. Restauramos a cor de alguns edifícios. Vimos o branco brilhante tornar-se cinza e depois se transformar em pó. Notamos o vermelho sangue desbotando sob as chuvas. E como o ouro e o marfim desaparecem sem deixar vestígios. O tempo e o ser humano são vândalos perfeitos. Eles não apagaram apenas a tinta, apagam a própria memória de como o mundo era. Mas às vezes, não é só a cor que some. Às vezes, cidades inteiras desaparecem, deixando para trás apenas fantasmas nas montanhas e desertos. 1911. O explorador americano Hiram Bingham avança através da umidade sufocante das florestas tropicais do Peru. O ar é denso, quase como água. Ao redor, uma parede verde, viva, rastejante, que engole tudo ao redor. De repente, o facão bate em uma pedra. Não uma pedra qualquer, mas um bloco perfeitamente trabalhado. Atrás dele, outro. Depois, uma parede que desaparece na neblina. Uma escadaria que se estende até as nuvens. Bingham não encontrou ruínas. Ele descobriu uma cidade fantasma, devorada viva pela selva. Quando entrou em Machu Picchu, a cidade estava quase irreconhecível sob o manto espesso de vegetação. 400 anos de esquecimento. 400 anos em que aquelas ruas não viram ninguém. Mas mesmo livre das trepadeiras, o Machu Picchu de hoje é apenas um esqueleto de pedra. No século XV, durante seu auge, era um organismo vivo, pulsante. As casas de pedra tinham telhados quentes de palha. Nas terraças esculpidas nas encostas, hortas e plantações verdes alimentavam seus habitantes. Ali ficava o palácio do governante Pachacuti Inca Yupanqui, e havia locais sagrados para rituais. Depois, no século XVI, a cidade ficou vazia. Não foi destruída pelos conquistadores. Eles simplesmente não chegaram até ela. Quem a matou foi um inimigo invisível. Uma epidemia de varíola, trazida pelos europeus, varreu o Império Inca. E seus moradores abandonaram a cidade nas alturas, deixando-a à mercê do tempo e da selva. Machu Picchu ficou escondida pela natureza por séculos. Já outra cidade teve apenas algumas horas para existir. Ano 79 da nossa era. Pompeia, uma próspera cidade romana aos pés de uma montanha tranquila e verde. 12 mil habitantes. Um porto movimentado, um anfiteatro, templos, um sistema avançado de abastecimento de água. Um dia comum.
Comerciantes no fórum, discussões nas tabernas, crianças brincando nas ruas de pedra. Até que a montanha, o Vesúvio, entra em erupção. O céu escurece no meio do dia. Uma parede de cinzas incandescentes cai sobre a cidade. Em poucas horas, tudo acaba. Pompeia é enterrada viva sob uma camada de metros e metros de rocha vulcânica. E essa catástrofe realizou um milagre. Uma camada grossa e densa de cinzas não queimou nem destruiu a cidade. Ela a conservou. Criou uma cápsula do tempo perfeita. Quando os arqueólogos começaram as escavações, 17 séculos depois, não encontraram ruínas. Encontraram uma impressão da vida interrompida num instante. Sobreviveram às paredes das casas com afrescos vibrantes. Resistiram às calçadas, gastas por milhares de sandálias. Nas paredes ficaram desenhos e inscrições, grafites antigos, cheios de brincadeiras, declarações de amor e slogans políticos. Bancas de lojas prontas para receber clientes. Isso não são apenas pedras. É um grito congelado da história, que nos permite olhar nos olhos das pessoas que viveram há 2000 anos. Pompeia foi vítima da força da natureza. Ctesifonte caiu pelas mãos do homem. Durante 800 anos, esta cidade, situada a apenas 32 quilômetros do atual Bagdá, foi a capital do poderoso Império Persa. Não era apenas uma capital, era uma das metrópoles mais ricas do mundo, um centro de ciência, cultura e poder. Seus palácios estavam repletos de tesouros, e suas muralhas testemunharam os maiores reis. O coração da cidade era a Sala do Trono, coberta por um arco gigantesco, o Taki Kisra. No ano de 1637, os árabes muçulmanos conquistaram a cidade. E eles não apenas a saquearam, eles a desmontaram. Ctesifonte virou uma pedreira para a construção da nova capital, Bagdá. Tijolo por tijolo, coluna por coluna, a maior cidade do Oriente foi apagada do mapa para dar lugar ao seu sucessor. Tudo o que restou dos 800 anos de grandeza imperial foi o arco do Salão do Trono. Taki Kasra ainda permanece no meio do deserto. Um testemunho solitário e silencioso. É o maior arco de uma única viga do mundo, construído sem nenhum suporte de aço. Um fragmento do palácio que era maior do que cidades inteiras. Um fantasma deixado pelo Império. Essas cidades foram vítimas da natureza e das conquistas. Mas às vezes, as maiores construções não são feitas para deuses ou povos, e sim para satisfazer os caprichos de uma única pessoa. O imperador Nero não construiu um palácio. Ele criou seu próprio universo no coração de Roma. Sua Domus Aurea, a Casa Dourada, não era apenas um prédio, era um bairro inteiro, um complexo palaciano com mais de 1 quilômetro quadrado, erguido sobre as cinzas do grande incêndio. É como se alguém tivesse demolido vários quarteirões no centro de uma metrópole para construir uma casa de campo exclusiva. Lá dentro havia lagos artificiais, campos, vinhedos e até florestas com animais selvagens. Os cômodos não estavam só decorados. As paredes eram verdadeiros mosaicos vivos, feitos de ouro puro, madrepérola, pedras preciosas e conchas raras, trazidas do outro lado do mundo. Mas isso era apenas um pano de fundo para o verdadeiro espetáculo. Um salão de festas octogonal. Seu domo, incrustado com marfim, não era estático. Ele girava, dia e noite, seguindo o ritmo dos corpos celestes, simulando o cosmos. E do teto, pétalas delicadas caíam sobre os convidados, enquanto um perfume precioso se espalhava no ar. Isso não era arquitetura, era um teatro do poder absoluto, um mecanismo criado para provar que uma única pessoa pode dominar o mundo. Não surpreende que, após a morte de Nero, seus sucessores tenham feito tudo para apagar a memória desse lugar. As riquezas foram levadas e as câmaras subterrâneas simplesmente foram preenchidas com areia, enterrando essa loucura sob a terra. Sobre as ruínas do mundo pessoal de Nero, surgiu um espaço para todos: o Coliseu. Suas paredes, com 50 metros de altura, o equivalente a um prédio moderno de 16 andares, cercavam uma arena capaz de acomodar até 87 mil espectadores.
Era uma cidade inteira, dentro de uma única estrutura de pedra. 80 entradas permitiam que essa multidão ocupasse seus lugares em poucos minutos. Mas não se tratava de uma aglomeração desorganizada. O Coliseu representava um retrato perfeito da sociedade romana, seu mapa em pedra. Na parte mais baixa, bem próximo à arena, senadores e vestais sentavam-se em bancos de mármore. Eles sentiam o cheiro do sangue e da areia e conseguiam ler cada emoção nos rostos dos gladiadores. Um pouco acima ficava a classe dos cavaleiros. Ainda mais acima, os cidadãos comuns de Roma. No topo, sob o sol escaldante, em bancos de madeira apertados, estavam os pobres, escravos e mulheres. De lá, a luta na arena parecia distante, quase como um espetáculo irreal. Todos conheciam seu lugar. O Coliseu não era apenas um espaço para entretenimento, era um ritual diário que reafirmava a imutabilidade da hierarquia. Mas quando o Império caiu, seu símbolo também ruiu. A partir do século VI, a grande arena foi abandonada e se transformou em uma enorme pedreira, de onde os romanos extraíram blocos por séculos para erguer novas igrejas e palácios. Do centro do Império para o coração da selva, onde poder e ritual eram inseparáveis. A pirâmide de El Castillo, na cidade de Chichén Itzá, não é apenas um templo, é um calendário esculpido em pedra, uma poesia matemática. Em cada um dos seus 4 lados, uma escadaria de 91 degraus conduz ao topo. 91, multiplicado por 4, mais a plataforma-templo no alto. O resultado é 365, o número de dias do ano. Os maias incorporaram o tempo à arquitetura. Eles eram astrônomos brilhantes, observadores das estrelas. Mas sob esse monumento da razão, escondia-se um abismo. A pirâmide está situada bem acima de um cenote, um poço natural profundo que os maias consideravam a porta para o mundo subterrâneo. E nessas águas sombrias, eles lançavam pessoas, sacrifícios humanos ao deus da chuva. A luz do conhecimento científico e a escuridão do ritual sangrento se encontravam em um só ponto. A maior ironia é que a cidade, que suplicava desesperadamente pela chuva, foi completamente abandonada no século XV. Presume-se que por uma seca monstruosa. Os deuses não ouviram. Palácios construídos para um único propósito. Arenas que mantinham as massas sob controle. Templos onde a genialidade convivia com o horror. Vimos grandes construções surgirem e se transformarem em pó. Mas o que acontece quando quase nada resta delas? Quando toda a história está escondida em uma simples colina ou em uma lenda que todos conhecem de forma errada? Uma imagem ficou gravada em nossa mente. Um gigante de bronze, com as pernas abertas sobre a entrada do porto de Rhodes. Navios, como brinquedos, passavam por baixo dele. O sol refletia em seu corpo musculoso, transformando-o em um farol para o mundo inteiro. Essa imagem está em pinturas, livros e filmes, mas é 100% falsa. A maior fraude da história da arquitetura. O Colosso de Rhodes nunca esteve assim. Isso é fisicamente impossível. Para fechar a entrada do porto, sua altura teria que alcançar 500 metros. 500! Isso equivale a uma torre Eiffel e meia. Na antiguidade, não existiam tecnologias como essa. A realidade foi mais modesta, mas não menos trágica. Uma estátua de bronze de 32 metros do deus Hélio realmente existia. Ela ficava sobre um pedestal na entrada do porto, como um monumento comum, saudando os navios. Mas sua existência não durou muito, apenas 54 anos. No ano 226 a.C., um tremor de terra poderoso derrubou os joelhos de bronze do deus. Ele caiu ao chão, e assim, quebrado e humilhado, permaneceu por quase 9 séculos. No ano 654 d.C., os conquistadores árabes venderam seus restos como sucata. O comprador os derreteu e os transportou em 9 camelos. O mito, porém, sobreviveu ao metal. Às vezes, grandes construções desaparecem não por causa de catástrofes, mas por simples pragmatismo humano. No norte da Inglaterra, na fronteira com a enevoada Escócia, estendem-se os restos do Muro de Adriano.
Sim, aquele mesmo que serviu de inspiração para a muralha em Game of Thrones. No ano 122 da Era Comum, o imperador Adriano ordenou sua construção para separar a civilização dos bárbaros. Com quase 6 metros de altura, dezenas de pequenas fortalezas e 17 grandes fortes. Uma barreira de pedra que marcava o limite do Império Romano, o limite do mundo conhecido. Os legionários, em suas torres, observavam as colinas frias, esperando o inimigo. Mas o principal adversário não veio do norte, foi o tempo. No século V, os romanos deixaram a Britânia. O império já estava se fragmentando, e a Grande Muralha, símbolo de poder e ordem, ficou desprotegida. Os habitantes locais olhavam para ela e não viam história. Viam material de construção gratuito. Geração após geração, desmontaram-na, pedra por pedra, para erguer igrejas, fazendas, casas e currais para o gado. Assim, a Grande Barreira, fronteira do Império, transformou-se numa simples cerca. Mas às vezes, cidades desaparecem não por pragmatismo, e sim por uma simples desavença entre pessoas. Old Sarum, um assentamento fundado ainda no IV século a.C. No topo de uma colina havia um castelo, cheio de soldados, e ao lado, uma imponente catedral, repleta de sacerdotes. E eles se odiavam. Os soldados consideravam os sacerdotes parasitas. Os sacerdotes viam os soldados como pagãos barulhentos e rudes. O conflito fervia por anos, manifestando-se em pequenos detalhes. Cantorias altas durante as missas, portões fechados à noite que impediam os clérigos de voltar. Até que um dia, a paciência da igreja chegou ao limite. Tomaram uma decisão que hoje parece absurda. Não apenas construir um novo templo, mas desmontar o antigo, pedra por pedra, e transportá-lo por vários quilômetros para um lugar mais tranquilo, conhecido hoje como Salisbury. A catedral literalmente mudou de endereço. Depois que a igreja partiu, a cidade começou a definhar. Perdeu sua importância, seu centro. As pessoas foram embora. Old Sarum, que resistira por séculos, não caiu por ataques inimigos. Foi destruída por uma briga cotidiana. Mas e se do grande passado não restasse sequer uma pedra para cerca ou fundação? E se tudo o que existe fosse uma colina verde no meio de um campo na Irlanda? Rathcrogan. À primeira vista, o lugar aparentemente comum. Mas nas mitologias celtas é o centro do mundo. Foi ali que surgiu a antiga celebração do Samhain, o ancestral direto do Halloween moderno. As lendas dizem que uma vez por ano se abre a caverna de Owen Nagath, a porta para o mundo espiritual, o reino dos mortos. Os moradores ainda chamam de a Caverna do Inferno. Por milênios, as pessoas sentiram que essa modesta colina era algo além de uma simples formação do terreno. Mas não há ruínas, nem muros, só grama e vento, um mistério coberto pela terra. Os arqueólogos chegaram a Rathcrogan não com paz, mas com um georradar. Um equipamento que permite olhar sob a terra sem perturbar sequer uma folha de grama. E o que viram nas telas os deixou em silêncio. Sob a camada verde do morro, escondia-se o contorno nítido de uma construção gigante. Um enorme salão cerimonial, sepultado sob camadas de solo e tempo. Aquilo era o coração de um culto antigo. Para ali convergiam celtas pagãos de toda a Irlanda. Mas por quê? Não sabemos. Não restaram fontes escritas. Que rituais realizavam naquele salão subterrâneo? Seriam festas de colheita? Ou, como sussurram os cantos sombrios dos mitos, sacrifícios humanos para aplacar os deuses do mundo inferior? A tecnologia nos revelou a forma do edifício, mas permanece muda sobre sua essência. O mistério continua. Percorremos um caminho que vai do brilho intenso das pirâmides à vermelhidão sanguinolenta dos templos maias. Das cidades petrificadas sob cinzas aos palácios enterrados sob a terra. Do que é evidente ao que está oculto. E descobrimos que a história não é uma imagem congelada, mas uma investigação digna de um detetive. O Colosso de Rhodes era um mito. A Grande Muralha, uma pedreira. Uma cidade inteira mudou de lugar por causa de uma desavença. E uma colina discreta se revelou um portal para outro mundo. As ruínas, que parecem cinzentas e mortas, na verdade estão carregadas de cor, vida e engano. Elas não guardam a verdade, elas a escondem. E nossa missão é olhar mais fundo,
sob cada pedra, sob cada camada de poeira, sob cada lenda enraizada. Porque é justamente ali, nesses cenários quase fantasmagóricos, que se esconde a verdadeira história, impressionante e eternamente viva.